quero convidá-los para um texto da Palavra de Deus, e em breves palavras eu chamo a sua linda atenção, preciosa atenção, para Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo de número 11. Eu quero compartilhar com você um breve texto, e assim permitindo-nos Deus, estarei trazendo aqui uma palavra para nós refletirmos um pouco da nossa responsabilidade para com Deus. Hoje, um culto em que nós estaremos lembrando daquele grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Será ministrada a ceia do Senhor. E quando nós nos reunimos, a Bíblia diz que nós reunimos com finalidades bem claras diante do Senhor. Quando nós reunimos para um momento como este, a Bíblia não nos dá o direito de nós reunirmos de qualquer forma, mas diz assim: examina-se, pois, a si mesmo. Amém? E isto é algo difícil de fazer, porque é fácil a gente examinar a vida dos outros, né? Mas quando nós temos que examinar nós mesmos, aí dói. E interessante que a Bíblia diz: examina a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice. Então, queridos, olha que responsabilidade. Antes de nós tocarmos, eu não tenho que estar olhando a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, mas eu tenho que estar olhando para mim mesmo e perguntando como eu estou diante do Senhor. E eu venho com este texto que Deus coloca no meu coração para o vosso, Atos, capítulo de número 19, a partir do versículo 11, que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principalmente dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiam daquela casa. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo me chama muito a atenção para esta frase: mas vós, quem sois? Eu sinto Deus perguntando para mim e para você: quem nós somos realmente? Não é verdade? Porque nós vivemos num mundo, irmãos, de tanta hipocrisia e de tantas pessoas tentando ser o que não é, pessoas vivendo à custa de projetos dos outros, sonhando o que os outros sonham, querendo ter o que o outro, que a outra tem. E tantas pessoas chegam de repente numa câmara de televisão falando de moral, não tem boa moral coisa nenhuma, falando e dando palestras sobre família, e já casou 10 vezes, né? Pessoas falando de respeitar os outros, mas não respeitam, né? Tantos juízes prendendo pessoas, mas ele também precisava ser preso. Tantos delegados com a carteira de polícia exercendo ali a autoridade que lhe é constituída, mas de repente também está precisando estar preso. Infelizmente, quantos pastores em cima de uma plataforma e não podia estar porque a vida dele não condiz com o que está. É os dias que estamos vivendo, é os dias que estamos com os nossos pés na face da terra. E aí eu me lembro
da palavra que diz assim: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ou aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Então nós entendemos que haverá uma brevidade, o Senhor vai antecipar sim a sua vinda, porque senão nós temos dificuldades para sermos salvos, porque a tendência é as coisas se complicarem ainda mais. Já não está bom e vai piorar mais. Mas uma coisa eu venho vos lembrar, eu sei que você já sabe: quando nós não vemos recursos à nossa esquerda, à nossa direita, à nossa frente, à nossa retaguarda, o nosso recurso, irmãos, nós vamos sair por cima. Aleluia. Amém? Deus vai nos tirar por cima, porque a igreja está ficando ilhada, a igreja está ficando sem opção aqui na terra, mas a nossa terra é no céu. Aleluia. Por isso nós não podemos perder a esperança gloriosa de Jesus, de subirmos no arrebatamento da igreja. Aqui nesse texto lido, mostra-nos que Deus usava o apóstolo Paulo de uma forma extraordinária, que até mesmo o lenço que ele usava para enxugar o seu rosto, enxugar o suor, esse lenço entregava às pessoas, elas passavam na enfermidade e eram curadas pelo poder extraordinário de Jesus. E o que me empolga a estar pregando o Evangelho, a estar servindo ao Senhor com alegria, é porque Jesus falou que se nós crermos, nós faremos obras ainda maiores do que Ele fez. Aleluia, glória a Jesus. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Há uma infinidade de coisas que podemos fazer, mas tinha ali alguns exorcistas, tinha ali alguns imitadores de crente. Não é diferente dos dias de hoje. Já tem pessoas que estão imitando línguas estranhas, tem pessoas pregando com tanta autoridade, entre aspas, na televisão, que há poucos dias mesmo eu vi um senhor pregando, eu parei para ouvir e disse: mas que coisa, o rapaz não está falando abobrinha, é Bíblia mesmo, né? Que coisa, meu Deus do céu. Então tem muita gente hoje imitando, tem muita gente hoje fazendo como essa gente aqui, e eles viram os milagres que o apóstolo Paulo, através do Senhor, estava realizando. Eles disseram: eu vou imitar. E eles então começaram a fazer algo que não estavam chamados para fazer, e de repente eles encontram com as pessoas possessas. E quando então eles foram repreender, eles foram tomar uma atitude e dizendo: juro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, tem muita gente assim, tem muito filho de crente assim, que ele já deixou o caminho do Senhor, mas ele está dizendo: no Deus que minha mãe ora, eu estou orando, no Deus que meu pai ora, eu estou orando, no Deus que a igreja, a Assembleia de Deus está lá, que os crentes estão lá buscando a presença de Deus, eu também quero buscar. Mas nós não precisamos, irmãos, ficar como essa gente, porque nós temos o acesso direto ao Pai. Não é só apenas invocar o nome de Deus, mas nós temos que ter Ele na nossa vida, estarmos andando em santidade, estarmos andando de acordo com a palavra. Porque eles aqui, eles invocam o Deus de Paulo, mas de repente um daqueles que estavam possessos diz assim: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Queridos, isto aqui nos chama a atenção. Olha o que o diabo fala na boca daquela pessoa: conheço a Jesus e conheço a vida de Paulo, mas vocês quem são? O diabo estava dizendo: eu também conheço vocês. Aí eu volto para a palavra que eu disse aqui bem no início, quando a Bíblia nos diz que nós devemos olhar para nós mesmos, é porque nós devemos saber a situação que nós estamos diante de Deus. Aleluia. A preocupação que cada um de nós devemos ter nesta noite não é só a preocupação de cumprir aqui como se fosse um ritual, e daqui a pouquinho o irmão vai passar aqui com a bandeja do pão e do cálice, e eu vou tocar, porque senão o irmão vai querer saber por que eu não tomei a ceia.
mas não preocupa com isso. Você deve preocupar com algo muito mais sério. Olhar para dentro de si. Porque tem muita gente esquecendo de olhar para dentro de si, consertar a vida, o altar na presença de Deus. Mas Deus conhece a nossa vida, mas o diabo também conhece. Aleluia, aleluia. Eu me lembro de outra passagem bíblica no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, quando a Bíblia diz que em uma visão o diabo chega e aponta o sacerdote Josué, dizendo: as roupas dele estão sujas. E ele está diante do altar do Senhor. Ali a roupa suja daquele sacerdote que representava o pecado daquele povo, daquela nação. E Deus então teve que dizer ao sacerdote: vai lá, troca sua roupa e volta. Isto era, o povo precisava tomar uma atitude diante de Deus. Queridos, queridas irmãs, Deus conhece como nós chegamos aqui, mas o diabo também sabe como nós estamos. Ele conhece o crente que ora, ele conhece o crente que está na presença de Deus, ele conhece, se nós lemos a Bíblia, ele vai prescrutando e querendo saber se nós ainda estamos confiando em Deus. Mas eu creio que esta noite, cada um de nós temos a condição de olhar para dentro de nós, e ainda que você chegou aqui e alguma coisa lhe condenando, lhe dizendo: mas você fez isso, você fez aquilo, eu e você cremos no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Nós cremos num Jesus que morreu, ressuscitou, e Ele pagou o preço em prol dos nossos pecados. Aleluia, aleluia. Foi triste para esta gente aqui, quando a Bíblia nos diz que eles então foram envergonhados. Aquela pessoa possessa por aquele espírito maligno lançou a mão neles, e eles tiveram que fugir, nus e feridos, envergonhados, porque brincaram com Deus. Porque, a bem da verdade, eles queriam exercer uma autoridade que eles não estavam capacitados para exercer. Eles brincaram com o que é santo, profanaram as coisas de Deus. Eu não quero, com esta palavra, jamais entristecê-la e você se sentir um nada, não. Ainda que nós nos sentimos tão pequenos, nós temos um Deus maravilhoso, que quando nós aproximamos a Ele com um coração sincero, puro, Ele nos perdoa, Ele nos ama, aleluia, Ele nos fortalece. Quando eu e você temos a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos, nós estamos tendo a oportunidade de crescer espiritualmente, de crescer como pessoa, como templo do Espírito Santo, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, eu preciso da tua misericórdia. Aleluia. Há um Deus que Ele está comigo e com você, para nos fortalecer, nos ajudar, e nós sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Tome posse dessa palavra, mas conhece um pouquinho de você mesmo, de você mesma. Se você, olhando para dentro de você, você sentir: Senhor, como eu careço da tua misericórdia, que coisa linda, que bom momento é nós podermos se aproximar do Senhor e dizer: eu preciso de ti. Aleluia. Deus sabe a sua luta, Deus sabe as suas decepções, Deus sabe o que está enclausulado aí no teu coração, que você não falou para o teu esposo, para a tua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, você não falou para o pastor,
mas Deus já conhece, Ele sabe. Eu convido você a lançar tudo nos pés de Jesus nesta noite. Dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Eu vos convido a colocar de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração com você. Eu estou sentindo Deus presente neste lugar. Eu estou sentindo a comunhão do Espírito Santo aqui com esta igreja. Eu estou sentindo Deus abrindo portas aqui nesta noite. Você vai sair daqui diferente porque Deus te ama. Deus me trouxe neste lugar para você entender que Ele é maior do que os teus problemas. Ele é maior do que as suas dificuldades. Ele conhece as minhas e as tuas estruturas. Ele sabe que nós somos pequenos e que precisamos da misericórdia dele. Glória a Deus, aleluia. Se você deixou um problema difícil na sua casa, eu quero que você coloque esse assunto nas mãos de Deus aqui hoje. Se amanhã tem algo tão difícil para você resolver, coloca nas mãos do Senhor. Deleita-te, espera do Senhor, confia nele, porque Ele tem a solução para você aqui. Eu quero falar com a autoridade dessa palavra que Deus coloca na minha boca para você. Esta semana será uma semana de portas abertas. Deus vai mudar essa história porque Ele tem compromisso com você e você com Ele. Eu quero orar com você neste momento. Eu creio nas portas que Deus está abrindo aqui neste momento. Aleluia. Querido e eterno Pai, no nome santo de Jesus Cristo, na tua presença, a tua igreja se reúne. Eu creio nas portas que o Senhor está abrindo aqui. Eu creio nos milagres que estão sendo operados aqui. Creio, Senhor, na autoridade da tua palavra e na manifestação do teu Espírito Santo, a fim de que nós sejamos, meu Deus, abençoados, abraçados por esta palavra. Abre portas aqui, Senhor. Cura enfermidades aqui nesta noite. Continua confortando e trazendo paz nos corações. Aos aflitos e aflitas o Senhor trará paz, alegria, respostas, porque o Senhor é fiel. Assim, Deus, nós te louvamos, te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Antes que você assente, se você pode dar um abraço nesta pessoa que está perto de você, dizer: o Deus que abre portas está agindo na minha vida e em sua vida. Glória a Jesus.